Se você está com calor aí onde você está, vem aqui para frente que está fresquinho. Eu saí do canto, vim para frente, como foi bom. Eu acho que o nosso desafio para setembro deste ano é botar ar-condicionado nesse lugar. Viu? Então, nós vamos ter que correr aí, Levi, para deixar a elétrica em condição de receber o ar-condicionado, porque a campanha já começou, né? E nós vamos botar, se Deus quiser, ar-condicionado. Em setembro vamos estar inaugurando o ar-condicionado aqui, né? Gente, nós estamos falando sobre sabedoria para viver, enfrentando com Deus os conflitos da vida. E é muito importante que você... Isso, tem que chegar mais para cá, o nosso visitante, mais para cá, vem ali, isso, que aqui fica fresquinho, ali perto, isso. E você que nos visita, eu convido você a assistir às mensagens. Tão bom a gente ouvir que pessoas estão reprisando as mensagens e têm crescido com o que Deus tem falado ao coração. Nós falamos no primeiro episódio, equilibrando prioridades. O desafio da vida é saber escolher o que é prioritário em um mundo tão agitado. Então nós fomos desafiados a cuidar com as distrações, escolher priorizar as coisas do reino de Deus, colocar em primeiro lugar em nossa vida o reino de Deus. Segundo a mensagem, falamos sobre o estresse, renovando a mente e o espírito em tempo de estresse. E ali nós fomos desafiados a reconhecer os sinais. Os sinais, eles vêm antes da manifestação do problema propriamente dito. E alguns dos sinais são isolamento, exaustão, perda de perspectiva. E a gente precisa dar atenção a esses sinais. E aí nós fomos desafiados a aceitar o convite de Deus, descansando, nutrindo nossa vida e, acima de tudo, experimentando silenciosamente a presença de Deus, porque Deus apareceu a Elias em um momento de silêncio. Terceira mensagem, falamos sobre relacionamentos, fortalecendo relacionamentos em um mundo fragmentado. E ali a gente pôde perceber que os relacionamentos exigem coragem para enfrentar conflitos com humildade, fé para confiar que Deus vai prover e generosidade para priorizar pessoas acima de posses. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que os processos. Depois falamos sobre instabilidade, gerindo recursos com sabedoria em tempos de instabilidade, em tempos de oscilação econômica, oscilação do dólar, altos preços. Isso tudo requer que nós tenhamos sabedoria. Então, reconheça, acima de tudo, a soberania de Deus sobre sua vida, sobre a economia, sobre o nosso país, sobre os governos do mundo. Planeje em tempos de abundância. Se hoje você está ganhando bem, planeje e não gaste tudo que você ganha. No dia dessa mensagem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa: você falou de mim hoje no culto, não foi? Eu falei, foi, de você. Mas o que é que você acha que eu falei de você? E a pessoa respondeu, que eu ganhei muito e gastei tudo. Eu falei, exatamente, espero que você tenha aprendido a não gastar tudo que ganha. Então foi muito legal ver isso. Domingo passado nós falamos sobre como descobrir os propósitos em momentos de desafio. Nós vimos com Moisés. Moisés relutou em aceitar o seu chamado. Ele tinha insegurança, como alguns de nós também temos. Mas Deus o capacitou. Então Deus escolhe e capacita os improváveis. Nós fomos desafiados a encontrar força no chamado divino, não em nossas habilidades. Nós fomos desafiados a obedecer, porque a obediência abre portas para que a gente possa cumprir o nosso chamado. E hoje nós vamos falar sobre mudança.
Você está enfrentando alguma mudança radical na sua vida? Tem gente que está passando por um momento de mudanças significativas. Tem gente que está enfrentando mudanças no seu trabalho, mudança na posição que ocupa, mudança na sua saúde. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja que recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. E isso mudou totalmente a perspectiva dessa pessoa. Tem gente que vai experimentar a mudança porque vai casar a sua filhinha. E aí começa a chorar antecipadamente, é um misto de saudade e de emoção. Quem vai casar vai enfrentar uma mudança de realidade, vai agora morar na sua casa. Você está passando por alguma mudança significativa na sua vida? Adolescentes, juniores passam por mudança. Uma mudança muito comum. Os adolescentes começam a ter mudança de voz. De uma hora para outra, a voz fica grossa. Depois afina. E aí o pessoal tira a onda, fica essa oscilação. Mudanças acontecendo. A menina, adolescente, está entrando naquele momento e ela tem que conviver com essas mudanças. Quais são as mudanças que você está enfrentando? O nosso tema hoje vai ser exatamente isso. Enfrentando mudanças com fé e com perseverança. Agora, presta atenção, talvez você não esteja passando por mudança nenhuma. Sua vida está estabilizada. E amanhã pode vir uma notícia com uma mudança. Amanhã você pode receber uma notícia, uma transferência, uma notícia qualquer que vai mexer com a sua estabilidade. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Um texto usado em casamentos, mas é um texto em que uma nora fala para a sua sogra. Ruth respondeu à nora: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você estiver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Já dizia, irmãzita, que não existe ex-sogra. Já ouvi isso. Não existe ex-nora. Eu já vi experiência de filhos que se separam e a nora diz assim: olha, eu posso continuar com o sobrenome do senhor? Pediu para o sogro. Eu conheço uma história assim. A nora pediu para o sogro e para a sogra para manter o sobrenome. E ainda se refere com muito respeito, com muito carinho. Já casou de novo. O ex-marido já casou de novo. Mas o carinho de sogra ainda existe. Aqui, nós estamos diante de um contexto em que um casamento não existe mais. É uma mudança significativa. O sogro não existe mais, o marido não existe mais e o cunhado não existe mais. Os homens dessa família morreram todos. E a sogra, pensando no bem-estar da nora, diz: olha, eu preciso voltar para a minha terra, mas você precisa voltar para o seu povo. E aí a nora faz esse pronunciamento: onde tu fores, irei eu, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
que apenas a morte me separe de você. E olha, que escolha a nora está fazendo. Carregar uma sogra. Sogra é bênção, porque deu seu marido. Depois que você casou com ele, começa muitas vezes uma disputa entre nora e sogra. E algumas sogras não se... E algumas noras são terríveis também, elas competem com as sogras. E tem alguns maridos que não valem nada. Eu conheço um que não vale nada. Porque nunca reconhece o esforço da esposa. Está sempre elogiando a minha mãe. Tem algumas noras, Ju, que tem raiva da sogra, porque o marido, que não é o caso do pastor Vilibaldo, e se for, a gente tem um gabinete depois, que o marido diz assim, o arroz da minha mãe é que era bom. Agora, gente, quem nunca queimou um arroz? Hoje eu fiz um arroz, ontem eu fiz um arroz caprichado. Mas passou um pouquinho, grudou um pouquinho no fundo da panela. Aí o sem graça chega e diz, minha mãe, nunca aconteceu isso na casa da minha mãe. Às vezes diz assim, o ovo, minha mãe frita um ovo. O feijão da minha mãe, o pão da minha mãe. Esse tipo de filho precisa ser melhor educado. Se eu fosse uma mulher casada com um cara desse, assim, pena que sua mãe não te deu educação. E aí as noras começam a ter raiva da sogra, Maria. E aí não quer mais, só olha para a sogra com um olhar de competição. Aí quando o marido morre, fiquei livre dessa sogra. Aqui é diferente. Morreu o sogro, morreu o marido e morreu o cunhado. Quem vai cuidar da minha sogra? A outra nora voltou para o seu povo. Mas essa não. Ruth disse, olha, eu vou com você. Vou voltar para o meio do seu povo. O seu Deus será o meu Deus. Então, quando a gente olha para o nosso tema hoje, enfrentando mudanças com fé e com perseverança, a gente vai perceber que a vida cristã é marcada por constantes mudanças. Na vida cristã, nós estaremos sempre passando por transições. Assim como Ruth, nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando deixamos para trás pessoas, deixamos para trás lugares, posição, circunstâncias. E nós precisamos identificar que o desconhecido, o que nos espera, pode ser um grande desafio. Onde quer que vais, irei, e onde quer que vivais, viverei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse versículo ilustra a decisão radical de fidelidade, de confiança em tempos de mudança. Essas mudanças vão além, transcendem os laços culturais, os laços pessoais, sendo totalmente relevante para os nossos dias, porque nós estamos passando por mudanças. Eu estou vindo do Nordeste, estive lá em Fortaleza, e naquela praia bonita de Fortaleza. Hoje pela manhã conversei com uns irmãos que estiveram em Maceió. E um deles disse assim, eu moraria em Maceió. Eu perguntei, você conhece a cidade de Maceió? Porque a gente conhece o litoral, se encanta com o litoral, mas vai lá para dentro da cidade. E boa parte das cidades nordestinas são lindas, maravilhosas, o litoral. Porque é uma transferência de cultura tão diferente da nossa cultura. Eu sou nordestino, baiano, nascido no interior da Bahia, mas hoje, para eu sair de Curitiba, Deus tem que mandar bem mandadinho. Porque se não for mandadinho, eu não vou. Porque eu estou acostumado à cultura curitibana, eu já me sinto, inclusive, um curitiboca.
Essas mudanças, elas sempre vão acontecer, mudanças culturais, mudanças de locais, mudanças de realidades. Então eu quero falar aqui algumas verdades sobre quem está vivendo tempos de mudança. Primeira verdade: confie em Deus, mesmo em tempos de mudança. Talvez a mudança não é a que você queria. Tem gente, por exemplo, que não quer crescer. A minha neta, ontem, conversando comigo, com muita alegria, amanhã ela vai para a escola. Ela conheceu a escolinha, me mostrou com muita alegria o caderno da Mônica, a lancheira da Mônica, tudo da Mônica, com muita alegria. E a mãe dela estava me dando um relatório, como é que vai ser o primeiro dia na escola, porque ela vai estudar, e ela gritou: eu vou estudar? Aí, sim, filha, você vai estudar. Eu disse: eu não quero estudar. Começou a reclamar. Falei: Laurinha, estudar é bom, eu não quero. Ela pensava que ia para a escola para brincar. E já sabe, eu tenho a impressão que ela puxou ao avô. Porque a avó é estudiosa, o pai ela puxou ao pai, não foi ao avô. São mudanças que mexem com a gente, então precisamos confiar em Deus mesmo em tempo de mudanças. Ruth demonstra uma fé inabalável ao deixar sua terra natal, e ela declara uma confiança plena na direção divina. Mesmo diante do medo, do desconhecido, ela diz: o teu Deus será o meu Deus. E lá em Hebreus, o autor diz assim: a fé é a garantia das coisas que se esperam e a prova das realidades que não se vê. Quando a gente confia em Deus, nós temos a garantia de que essa mudança pode até acontecer, mas o meu Deus estará comigo, o seu Deus será o meu Deus. Há um pensamento que a fé verdadeira implica em uma rendição total à vontade de Deus, mesmo quando os caminhos parecem obscuros e incertos. Essa entrega radical é a base para uma confiança que ultrapassa as circunstâncias. Está tudo dando errado, mas eu confio que Deus está conosco. E a gente precisa ter isso. Quando eu era mais novo, eu experimentava algumas circunstâncias negativas e reclamava. Se eu estava dirigindo em uma viagem, furava o pneu, eu reclamava. Hoje não, fura um pneu, eu sei que Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eu já aprendi que às vezes um pneu furado é um livramento de um acidente lá na frente. Perdi o emprego, fui demitido, dou glória a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. O que acontece comigo resultará em coisas boas. Confie em Deus, mesmo em tempos de mudança. Interessante que quando essa mulher escolhe acompanhar a sua sogra, há aqui uma escolha de uma nova identidade. Ela vai deixar de ser daquele povo para passar a ser de um novo povo. Jeremias capítulo 29 diz: pois eu sei, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planejo promover o bem de vocês, não o mal. Tenho um futuro cheio de esperança preparado para vocês. Quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus, ela confia em um Deus que está provendo melhor, ainda que pareça um caos estabelecido. A escolha de seguir o Deus de Israel, feita por Ruth, implicava em mudar sua cultura, mudar de país, mudar de nação, mudar de hábitos e de jeito. Mas ela
reconhece a importância de que Deus, o Deus verdadeiro, seja o seu Deus. Confiar nos planos de Deus implica abraçar uma transformação interna, onde nossa identidade é redefinida pela graça de Deus. Quem eu era e agora quem eu sou. Quando eu confio em Deus, muda tudo. É o testemunho que eu ouço de muita gente que vem aqui para a nossa igreja e diz assim: antes, sempre tem uma referência antes de estar na igreja, antes de entregar minha vida a Jesus, antes de conhecer vocês, minha vida era assim, agora minha vida é diferente. Há uma nova identidade sendo assumida. Nossa identidade não deve ser definida pela profissão que temos. Quem é você? Sou professor. Professor é a sua profissão. Sua identidade não é definida pelo diagnóstico que você recebeu. Quem é você? Eu sou um cancerígeno. Não. O câncer foi um diagnóstico que eu recebi. E quantos tiveram diagnóstico de câncer e hoje estão curados pela graça de Deus? Quem é você? Você é exatamente aquilo que Deus diz que você é. Você é filho amado de Deus. Essa é a identidade que você vai assumir, vai viver. Essa mudança de identidade que essa menina experimenta, assim como Ruth foi transformada ao confiar no Senhor, nós precisamos abraçar a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, vivendo com esperança e vivendo com um propósito. O que está acontecendo de mudança na minha vida? Eu não sei no que vai dar essa mudança, mas eu confio que o meu Redentor vive e que Ele está comigo, e por fim Ele se levantará sobre mim com a sua mão poderosa de bênção. Segunda verdade é que a perseverança gera frutos em tempos de mudança. Quem não é perseverante deixa de colher a bênção. Interessante que a perseverança vai exigir de nós trabalho árduo. Vamos ter que trabalhar. Eu me lembro que quando chegamos aqui na Lindóia, muito tempo atrás, a realidade era muito diferente, a realidade da igreja era diferente, a realidade do bairro era diferente, a minha realidade era diferente. Mas nós fomos perseverantes. E quando eu olho hoje o que nós somos como igreja, né, Léo e Ana, que está aqui, desde o iniciozinho com a gente. Léo, Ana, Fabinho, Grazi. Ricardinho também está lá. Pouca gente daquela época aqui, né? Mas como a nossa realidade mudou. A realidade da igreja mudou, a realidade do pastor mudou, a realidade dos irmãos mudou, a realidade do local mudou, a realidade da cidade mudou. Mas tudo isso exigiu de nós perseverança. Passamos por lutas? Passamos. Temos por lutas passado, já dizia um hino que a gente cantava, umas lutas temíveis ou terríveis e cruéis, mas nós perseveramos. Inúmeras dificuldades nós perseveramos. Mas para perseverar eu preciso trabalhar e trabalhar muito. Olha, interessante, Ruth chega naquele país, naquele lugar diferente. E ela tem que trabalhar muito, capítulo 2, versículo 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, Noemi é sua sogra: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Noemi respondeu: está bem, filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. E aconteceu de ela ir trabalhar em um campo que pertencia a Boaz, perante
parente de seu sogro Elimeleque. E havia as leis do campo, as leis agrícolas. E as espigas que caísse não podia ser pegado pelos colhedores, pelos donos da terra. Mas não era qualquer um que pegava as espigas que caía, só podia pegar aqueles que os donos da terra permitissem. E ela diz, a palavra, trabalhava pegando as espigas que caíam, trabalhando árduo. Quem já trabalhou na colheita sabe o que é colher. É bonito semear, é gostoso semear, irrigar, plantar, cuidar, limpar. E o dia da colheita é maravilhoso, é uma festa. Mas é suado. Eu frequentava uma fazenda de cacau nas minhas férias. E eu ia para lá e gostava de andar de cavalo, correr gado, gostava de tomar banho no rio, gostava de pescar. Mas quando coincidia de eu estar naquele lugar, no momento da colheita, não tinha conversa. E o meu tio não tinha piedade. Piá de prédio, piá de cidade grande, 4h30 da manhã, meu tio estava correndo todo mundo. Para quê? Para colher cacau. Gente, colher cacau, você come um chocolate delicioso, não sabe o trabalho que dá. Tem que acordar cedo, botar aquela roupa, ir para debaixo do cacau. O ambiente do cacau é um ambiente úmido. E você tem que pegar o facão e tem que quebrar o cacau com o facão na mão. Depois meter o dedo lá e puxar os gomos do cacau. E o que eu mais gostava era de chupar o cacau. Cacau bem madurinho, era delicioso. E é gostoso fazer isso nos primeiros minutos. Mas o dia inteiro é pesado. É um trabalho árduo. Nos adaptarmos à mudança, muitas vezes vai exigir de nós perseverança, porque o trabalho não é fácil. O relato da ida de Ruth aos campos de Boaz ilustra essa disposição que ela tinha de trabalhar, mesmo em meio a dificuldades. Ela gostava de trabalhar. Eu conversei com um pai de uma jovem essa semana. E o pai da jovem já está preocupado com quem a filha vai casar. Pastor, ela só pode casar depois que concluir o 3º grau, né? Eu falei, não. Não, pastor? Eu falei, não. Ela só pode casar quando ela encontrar um homem de Deus, crente, trabalhador, que a ame como Cristo amou a igreja. Não precisa terminar o 3º grau. Eu já defendi isso muitas vezes no passado. Mas os resultados que eu tive não foram tão positivos assim. Então, Juan, nem precisava ter esperado terminar o curso. Nem precisava esperar tanto. O pai está dizendo que está no tempo certo. Porque o Juan já é um homem de Deus, temente a Deus, já é um homem trabalhador. Essas características, elas fazem toda a diferença em qualquer relacionamento. Concluí o curso, tenho um diploma, passei num concurso, tenho um emprego, agora eu vou casar. Não teve tempo de perceber os homens de Deus que Deus colocou na sua vida. Não deu tempo de perceber a mulher de Deus e a característica temente a Deus, que diga o seu Deus será o meu Deus. Trabalhadora, vai no campo trabalhar. Colossenses 3:23 diz, façam o trabalho de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Ruth é para nós um exemplo daquilo que nós precisamos fazer em tempos de mudança. Em tempos de mudança vamos trabalhar muito. Você está enfrentando mudança em que área da sua vida? Perseverança, trabalho, dedicação. Tim Keller, ele diz que o trabalho, quando realizado com dedicação, é uma forma de adoração.
e serviço a Deus. Então, sua profissão precisa ser uma forma de adoração e serviço a Deus. Eu aprendi isso quando eu descobri que eu não preciso fazer o que gosto. O que eu preciso é gostar do que faço. Isso foi maravilhoso. Eu não gostava de trabalhar no sábado, parecia que eu ia ser adventista. Eu não gostava de trabalhar no sábado. E eu era um vendedor, naquela época, de mão cheia, vendia bem. E o primeiro emprego que eu tive em Curitiba, tinha que ir trabalhar no sábado. A loja abria no sábado. E a entrevista que a proprietária me fez assim, olha, nós abrimos de segunda a sábado. No sábado, trabalhamos até 1h. Eu falei, não vai dar para mim. Falou, por quê? Porque eu não trabalho no sábado. Hoje eu trabalho sábado, domingo, de madrugada. Mas eu era muito arrogante, gente. Eu era jovem. Alguns jovens são arrogantes. E eu dizia para ela, olha, eu sou um excelente vendedor. Já vendeu computador? Eu falei, nunca na vida. E você quer vender? Eu falei, e vou ser o seu melhor vendedor, porque eu vendo bem. Mas eu trabalho no sábado. Eu não trabalho só até sexta-feira. E a mulher resolveu bancar esse negócio. Então tá bom, vem trabalhar comigo. E de fato, gente, o melhor vendedor da loja era eu. Hã? Não, tinham 4 vendedores. Que história só tinha um pastor? É filho da Beth. Irmão do Rogério. Aí ela dizia assim, Ilquias, você está perdendo, você já vende tantos computadores de segunda a sexta, se você viesse no sábado, você ia vender muito mais. Eu falei, eu não trabalho no sábado. Aí passei por um momento de desemprego longo, e essa mudança mexeu comigo, exigiu de mim perseverança, continuidade. Passei um tempo de desemprego tão longo, gente, que a gente fica desesperado e faz o que vier pela frente. Quando foi um dia, eu estava trabalhando de madrugada, abrindo a loja da Hermes Macedo, de madrugada, no sábado, no domingo. E eu olhava para mim mesmo e dizia, quem te viu, quem te vê. Louvando a Deus por trabalhar no sábado. Louvando a Deus por trabalhar no domingo, porque eu decidi no meu coração não fazer o que gosto, mas gostar do que faço. Isso requer perseverança, isso vai gerar frutos, isso vai trazer resultados. A atitude de Ruth nos lembra que a diligência e o compromisso em nossos afazeres são instrumentos para que a fé seja manifestada. Ela foi, vou ver se encontro um pouco de espiga. Vai, minha filha, disse a sogra. Ela se manteve fiel aos princípios. Versículo 11 do capítulo 3 de Ruth diz assim, não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Interessante que a pessoa virtuosa, isso se espalha. Se espalha quando você é virtuoso, também se espalha quando você é preguiçoso. Alguém diz assim, pastor, eu vou botar aqui no meu currículo para o senhor dar referência a meu respeito. Então a gente precisa ter uma conversa. Porque eu não posso dar referências boas a seu respeito. Já falei isso para algumas pessoas. Você tem que melhorar muito. Você tem que parar de reclamar, você reclama demais. Você tem que aprender a ser pontual, você sempre chega atrasado. Eu já fiz isso. Tem um irmão aqui que sempre, quando tem vaga na empresa dele, ele fala comigo, pastor, tem uma vaga ali, tem alguém aí? Falei, tem alguns, mas para essa vaga nenhum.
É duro isso, né? Mas isso é uma realidade. Todo mundo viu que ela era uma mulher virtuosa, mas todo mundo sabe, quando você é ceboso, quando você não é pontual, nem adianta ir embora. Estou brincando, isso aí é o pescador de mão cheia, meu amigo. Ele nem ligou que eu estou brincando com ele. Então, gente, a gente precisa saber que nossas atitudes terão repercussões. Nossas negligências também. Nossos vacilos também. A situação vivenciada por Ruth também evidencia esse reconhecimento e a importância de permanecer fiel mesmo em meio a julgamentos e a desafios. A cidade inteira sabe. As pessoas estão nos vendo, elas estão nos assistindo e elas estão nos julgando. Nem pense que ninguém está vendo, está todo mundo vendo. Eu estava lá em Fortaleza, veja bem, num hotel. De repente estou descendo o hotel, uma jovenzinha com a camisa do São Paulo. E estou descendo eu e Fátima, uma jovenzinha de boné com camisa do São Paulo. Ela falou para mim, o senhor teve no PV esse mês, não foi? Falei, foi. Ó, Tiago, Fortaleza. Eu jamais imaginava que havia uma menina do PV lá em Fortaleza, descendo comigo do elevador. O senhor falou no PV esse mês, não foi? Eu falei, foi. Você estava lá? Estava. Eu participei, passei 2 semanas ali servindo. Falei, que legal. Você guardou alguma coisa do que eu falei naquele dia? Ah, guardei. Falei, é mesmo? Me dá um exemplo aí. Quem é que estava em avaliação? Quem? Eu. Porque se ela não lembrasse de nada, de quem era a culpa? É minha. Então, não, foi muito bom. Eu falei, ah, que bom. Mas não perguntei, não, me diga alguma coisa, não. Porque ela disse, nem me lembro. Eu ia ficar frustrado. Mas as pessoas estão nos observando, esse é o ponto. Esse é o ponto. Aqueles que semeiam em lágrimas, ceifam com alegria. Algumas mudanças, elas não são agradáveis. Algumas mudanças nos fazem chorar. Algumas mudanças causam em nós tristeza, chateação e, em alguns casos, até revolta. Mas a Bíblia diz que quando nós semeamos com lágrimas, nós vamos ceifar com alegria. John Stott diz que a fidelidade nas pequenas e grandes questões refletem um caráter íntegro e um testemunho de confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho parece árduo. Está difícil essa mudança agora, eu vou ter que morar em uma casa diferente, pior do que aquela. Eu vou ter que dar aula em um lugar mais distante, mais complicado, em uma estrutura mais difícil. Eu preciso fazer confiante em Deus, que Deus cuida de mim. Muitas vezes nos identificamos com os nossos erros e muitas vezes nos identificamos com o nosso fracasso do passado, achando que eles definem quem nós somos. No entanto, precisamos entender que os nossos erros e nossos fracassos, eles foram um degrau que nos ajudou, que me ajudou a crescer. Quando alguém diz, mas você não é aquele que fez isso, eu sou aquele que fez isso. Mas porque eu fiz isso, hoje eu não faço mais, eu cresci. Aquela mulher disse, você não era o cara que não trabalhava no sábado? Eu falei, pois é, naquele tempo eu era infantil. Infantil e arrogante. Não sabia o que era a vida. Hoje eu trabalho com alegria, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite. E faço com alegria, com entusiasmo. Porque eu cresci. Nossos erros do passado não definem quem nós somos. Aprimora o que somos quando a gente tem o Deus Todo-Poderoso conosco. Deus tem um futuro cheio de esperança para nós.
Ruth deveria ter se visto apenas como uma viúva estrangeira, mas ela escolheu confiar em Deus e receber uma nova identidade. Precisamos olhar para frente, confiando que Deus nos redefine pela sua graça, não pelo nosso passado. Você está permitindo que seu passado defina a sua identidade? Ou você está confiando nos planos de Deus para o futuro da sua vida? Terceiro lugar, enxergue as oportunidades nas transições. Interessante que algumas transições, no primeiro momento, pode não serem as melhores, as que nós gostaríamos, mas existe uma oportunidade por trás disso. Romanos capítulo 8 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus está agindo, ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora comigo, ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora com o meu cônjuge, com minha esposa, com meu marido, ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora com meus pais, ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora com meus filhos. Louise Berkoff explica que a providência divina está presente em todas as situações, inclusive nas mudanças que a princípio parecem caóticas. Deus orquestra cada detalhe para cumprir o seu plano redentor, assegurando que nada ocorre sem propósito. Um pneu furado, uma demissão, um diagnóstico ruim, Deus está no controle e está proporcionando um novo começo. As misericórdias do Senhor nunca acabam, a sua compaixão não tem limites, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Eu estou vivendo um momento de mudança que aparentemente gera um desconforto. Há uma oportunidade por trás disso. Precisamos ver cada novo dia como uma oportunidade para experimentar a renovação das misericórdias de Deus. E isso nos incentiva a abraçar os recomeços com esperança, com confiança. Recomeçar precisa acontecer com esperança e com confiança. Quantas vezes recomeçamos na vida? Quantas vezes? E valeu a pena recomeçar? Valeu, aqui estamos nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em um mundo onde somos pressionados, e muitas vezes nós queremos que os nossos status nos definam, que as nossas conquistas nos definam, que a aparência nos defina. Precisamos nos lembrar que quem nos define é Deus. A nossa identidade não está em títulos, em reconhecimentos. A nossa identidade está em sermos filhos de Deus. Ruth abriu mão de sua segurança para seguir o Deus da sua sogra, e ela encontra o propósito. Você está buscando sua identidade em coisas passageiras ou naquilo que Deus diz sobre você? Às vezes a gente quer mudar a circunstância. O Emerson falou aqui hoje que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo que as coisas são feitas do jeito de Deus. E você não está hoje aqui por acaso. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para a gente fechar. Primeira coisa, cultive uma perspectiva eterna e não temporal. Os nossos olhos precisam estar fixos naquilo que não se vê, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso.
Mantenha-se fiel em pequenas coisas. Se eu sou fiel no pouco, a Bíblia diz que Deus garante me abençoar no muito. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Confie no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Eu já contei para vocês um dos momentos em que eu me senti mais inferiorizado da minha vida. Em uma mesa, em uma pizzaria, com um professor de psicologia da Universidade Federal, com um gerente de uma rede de mais de 100 farmácias no Nordeste. E eu ali, quem sou eu? Professor, naquele contexto. Me sentia pequenininho. E eu era um professor que nem formação tinha. Esse pessoal que subiu aqui é tudo qualificado. Alguns têm pedagogia, alguns têm formação de bacharelado, alguns têm licenciatura, alguns têm mestrados, alguns têm doutorados. E eu ali nem um curso superior tinha. E dava aula de matemática, da 5ª ao 2º ano científico. Na rede municipal. E um dia eu sentei com o prefeito, a gente estava jantando. E o prefeito olhou para mim: professor Ilquias, o senhor foi eleito o melhor professor de matemática da rede municipal. Eu falei: o quê? O senhor não está sabendo? Eu falei: não estou sabendo. Nós fizemos uma avaliação e o senhor foi eleito o melhor professor de matemática. Fiquei espantado, prefeito. O prefeito era professor de português. Porque nem formação em matemática eu tenho. O que eu tenho é um curso do Departamento Regional da Educação que me qualificava. Naquela época havia carência de professores. Não tinha formação para todo mundo. E eu, então, fui eleito. Agora, eu fazia com tanta dedicação, com tanto amor, que os alunos aprendiam e eles avaliaram por resultados. Mas eu me senti tão inferior naquela mesa, naquela pizzaria, e alguém falou para mim assim: olha, você ainda não está no lugar que você precisa estar porque você não está preparado. Não é tempo. Tem gente que gostaria de estar em uma função, mas não é tempo, o tempo de Deus, para que você ocupe função, que você conquiste o que você precisa conquistar. Precisamos reconhecer e confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus nos ajuda a viver com sabedoria, com paciência, com entendimento. A jornada de Ruth nos ensina que mesmo em meio a grandes mudanças, a confiança em Deus, a dedicação no trabalho e a fidelidade nos princípios de Deus vão mover a ação do Deus que tudo pode. Qual é a mudança que você está vivendo? Eu queria que você pudesse pensar que todos nós passamos por mudança. Algumas mudanças que não estavam no nosso planejamento. Algumas mudanças que nós até semeamos e agora nós estamos colhendo. Algumas mudanças que vieram para nós de assalto. O seu Deus será o meu Deus. Precisamos confiar na mudança de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música que nos faz crer em um Deus que está conosco em meio às mudanças que a gente vivencia. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe
aberto e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, traz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Qual é a mudança que você está vivendo na sua vida? Eu sei que você já, de alguma forma, viveu mudanças positivas, mudanças negativas. Mas o desafio de hoje é que você consagre ao Senhor as mudanças pelas quais você está passando. O apelo desse momento é um apelo diferente. Você que está passando por mudanças que exigem de você perseverança, eu queria convidar você a colocar essa mudança no altar do Senhor. E de forma simbólica, como é que a gente coloca? A gente sai do nosso lugar, vem diante do Senhor e diz: Senhor, essa mudança que eu estou vivendo, estou passando, eu quero colocar no teu altar. Eu queria convidar você a consagrar ao Senhor essa mudança, ainda que seja difícil de você entender. Você vai dizer: Deus, essa mudança está diante do Senhor, e eu preciso que o Senhor esteja comigo nesse momento. Eu preciso que o Senhor me segure pelas mãos, pelos braços. Eu preciso enfrentar esse momento confiando, perseverando. Pai querido, aqui estamos nós, pessoas que estão passando por mudanças, por transformações, por circunstâncias. Algumas estão aqui, ó Deus, diante do Senhor, apresentando o quadro do seu contexto atual. Existem mudanças emocionais acontecendo na vida de algumas pessoas que aqui estão. Mudanças profissionais,
mudanças relacionais, mas eles estão consagrando ao Senhor essa mudança, esse tempo. Aqui estão pessoas, ó Deus, pedindo que o Senhor olhe com bondade, com misericórdia. Aqui estão pessoas decididas a confiar no Senhor e adentrar para o futuro, confiando de que elas não estão sós. O Senhor está presente, o Senhor está ali. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, contemple cada vida que se colocou em movimento nesse momento. Alguns não sabem o que lhes esperam amanhã, o mês que vem, neste ano que se inicia, mas hoje foram confiados a afirmar que o seu Deus é o meu Deus, e eu vou trabalhar com dedicação. Abençoe cada pessoa, em nome de Jesus. Amém.